O nosso abraço fraternal ao Sindo-Oeste Belo Horizonte, da pessoa do Reino Oswaldo. É com alegria que nós dirigimos a esses irmãos nos 30 anos de existência desse Sindo, o trabalho que exerce, através da pregação do Evangelho e, mais do que ainda, das decisões eclesiásticas tomadas por esse Sindo. Nós louvamos a Deus pelo ministério de vocês na cidade de Belo Horizonte. Deus derrame a bênção sobre todo o Sindo e que nesses 30 anos continue louvando, bendizendo e glorificando ao Senhor. Deixo para os irmãos o seguinte texto bíblico, do Salmo 63, verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Que Cristo Jesus, o Senhor da vida, esteja com os irmãos. Amém. Os 30 anos do Sínodo Oeste de Belo Horizonte, a mocidade não poderia deixar de parabenizar o nosso sínodo. E deixamos ao concílio o seguinte versículo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, assim diz o texto. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Parabéns para o nosso concílio. Nestes 30 anos do Sínodo Oeste de Belo Horizonte, quero parabenizar este concílio pela sua atuação nesses anos. Deixo este versículo para o sínodo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que Deus continue derramando sua graça e amor ao nosso sínodo. Nesses 30 anos de Sínodo Oeste de Belo Horizonte, eu gostaria de parabenizar este concílio por essa grande atuação aqui no nosso estado. E eu gostaria de deixar um versículo para o nosso sínodo, que é o versículo de Isaías 26:3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Que Deus abençoe o nosso sínodo. Nestes 30 anos do Sínodo Oeste de Belo Horizonte, quero parabenizar este concílio pela sua atuação nestes anos. Deixo esse versículo. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que Deus continue derramando a sua graça e o seu amor sobre o nosso sínodo. Saúdo o Sínodo Oeste de Belo Horizonte na pessoa do seu presidente, reverendo Oswaldo Costa Lage, pelos 30 anos de organização. Externo ao concílio as bênçãos de Deus e os votos de felicitações, no desejo que a convergência, a moderação e a comunhão sejam sempre em conformidade com a nossa doutrina e constituição, amparadas pela palavra de Deus e refletindo assim nos concílios, nas igrejas e membros, a plena convicção da nossa fé, moral e disciplina eclesiástica. Deixo para os presbíteros, docentes e regentes a meditação em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Graça e paz. A palavra do Senhor nos diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Nesses 30 anos do nosso sínodo, quero deixar aí os meus irmãos essa esperança. Que Deus abençoe a todos, que Jesus fortaleça o seu coração. Abraço. O Sínodo Oeste de Belo Horizonte foi organizado no dia 14 de julho de 1990. Nesta reunião histórica para a Igreja Presbiteriana do Brasil, sua primeira comissão executiva ficou assim constituída. Presidente, Reverendo Antônio Sperber. Vice-presidente, Presbítero Paolo Antônio Arrigo Zorzin. Secretário Executivo, Reverendo Josias Nogueira. Primeiro secretário temporário, Reverendo Rogério William Bussinger. Segundo secretário temporário, Reverendo Jarbas Rodrigues de Sales. E tesoureiro, Presbítero Elias Batista de Almeida. O Sínodo Oeste de Belo Horizonte tem sua sede na 5ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Hoje, ao comemorar seus 30 anos de existência, damos toda a honra e glória a Deus. Aproveito este momento para dar os parabéns ao Sínodo Oeste de Belo Horizonte ao completar os seus 30 anos de organização. Tem realizado um bom trabalho na área presbiteriana nessa cidade. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Que Deus continue abençoando o nosso sínodo. Um abraço, Antônio.
Nestes 30 anos do Sino do Oeste de Belo Horizonte, quero parabenizar esse concílio pela sua atuação nestes anos. E 2 Timóteo 4,7 nos informa: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que Deus continue derramando sua graça e amor sobre o nosso Sínodo. O Sínodo Oeste de Belo Horizonte, o seu 30º aniversário. Em 1990, a Comissão Executiva do Sínodo, liderada pelo reverendo Antônio Sperber, começa essa bela história. Nos lembra a mensagem de Jesus, como está lá em Marcos 16,15. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o meu desejo que o nosso sínodo, com todos os seus presbitérios, continue firme, pregando o evangelho a todas as pessoas. Parabéns, Sínodo Oeste de Belo Horizonte. Um forte abraço. Eu quero parabenizar o Sínodo Oeste de Belo Horizonte pelos seus 30 anos de serviço ao Reino de Deus. Deixo com vocês um versículo da Palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus abençoe vocês. Queridos irmãos, deixo ao nosso Sínodo Oeste de Belo Horizonte o verso 1 do Salmo de número 124, que diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, continue derramando as mais ricas bênçãos sobre este concílio. Quero deixar os meus parabéns aí ao Sínodo Oeste de Belo Horizonte, dizer que é um prazer fazer parte dessa história e como secretário sinodal de UMPs. Deixar um versículo, é um versículo que eu tenho levado na minha caminhada de ministério, Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Pastor Jefferson, Deus abençoe sua vida. Amém. Meus irmãos, o Sínodo Oeste Belo Horizonte está completando 30 anos de organização. Que bênção! Hoje estamos em 23 cidades mineiras e temos 5 presbitérios. Presbitério Oeste Belo Horizonte, Presbitério Contagem, Presbitério Eldorado, Presbitério Betim e o Presbitério Central de Contagem. Hoje nós temos 48 igrejas organizadas, temos 76 pastores, temos também 18 congregações, 4 pontos de culto, 248 presbíteros, 336 diáconos. Que Deus esteja abençoando assim o nosso concílio. Os desafios continuam. Temos que revitalizar igrejas e também plantar novas igrejas. Que Deus, então, esteja nos abençoando nesses próximos anos. Quero deixar com os meus irmãos um texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, que Deus esteja abençoando o nosso concílio. Sínodo Oeste Belo Horizonte, que está completando 30 anos. Parabéns, Sínodo Oeste Belo Horizonte, e que Deus em Cristo esteja nos abençoando para a sua própria honra e glória. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Atualmente, a Comissão Executiva do Sínodo Oeste de Belo Horizonte é composta pelo presidente, Reverendo Oswaldo Costa Lage, vice-presidente, Reverendo Domingos da Silva Dias, secretário executivo, Reverendo Júnior Marcos Madureira de Souza, primeiro secretário temporário, Reverendo Romildo Alves Monteiro, segundo secretário temporário, Reverendo Gilmar Levino de Faria, e tesoureiro, Reverendo Renato Rodrigues Campos. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
Parabéns, Sínodo Oeste de Belo Horizonte.